a coluna de nuvem conduziu o povo do Mar Vermelho pelo deserto de Sur. Eles viajaram por 3 dias sem encontrar água potável. Então, quando chegaram a um lugar com água, ela era amarga e ruim. Eles o chamaram de Mara, a palavra hebraica para amargo. A multidão sedenta queixou furiosamente a Moisés: "O que vamos beber?" Moisés clamou a Deus por ajuda. O Senhor mostrou a ele um pedaço de madeira e Moisés o jogou na água. Imediatamente a água ficou boa para beber. "Se vocês ouvirem e obedecerem a Deus", declarou Moisés, "Ele protegerá vocês de todas as doenças trazidas aos egípcios. Ele é o Senhor que cura vocês." As pessoas então viajaram através do deserto até um oásis chamado Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aqui eles acamparam perto da água e descansaram. Eles então partiram de Elim em direção ao Monte Sinai, através do deserto de Sim. No deserto, eles ficaram com muita fome e começaram a reclamar com Moisés e Arão. "No Egito tínhamos comida suficiente", queixaram-se amargamente. "Você nos trouxe para o deserto para morrer de fome." O Senhor disse a Moisés: "Vou fazer chover pão do céu 6 dias por semana. No 6º dia, as pessoas deverão colher o dobro. No 7º dia não haverá pão do céu, pois é um dia especial para que eles descansem." Moisés e Arão anunciaram: "Deus ouviu suas queixas e está enviando carne esta noite e todo o pão de que vocês precisam pela manhã. Então vocês saberão que Ele é o Senhor que provê. Quem somos nós? Suas queixas não são contra nós, mas contra Deus." Arão disse à multidão para vir diante de Deus. Ao olharem para o deserto, viram a glória do Senhor aparecendo na nuvem. O Senhor prometeu a Moisés que enviaria carne naquela noite e pão pela manhã. Naquela noite, um grande bando de pássaros chamados codornizes pousou perto do acampamento. As pessoas famintas pegaram-nos e comeram a deliciosa carne. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no solo que secou e se tornou como flocos finos de gelo no solo. "O que é isto?" perguntaram a Moisés. A palavra hebraica para "o que é isto?" é maná. "Este é o pão do céu que Deus prometeu", explicou Moisés. "Todos devem recolher o quanto precisem. Não recolham mais do que vocês precisem nem armazenem para o dia seguinte." Todos começaram a recolher o maná. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolachas feitas com mel. Moisés explicou que por 5 dias deveriam recolher apenas o suficiente para aquele dia. Apenas no 6º dia eles deveriam recolher 2 vezes mais do que o necessário, pois não haveria maná no 7º dia. A maioria das pessoas obedeceu a Deus e recolheu comida suficiente para aquele dia. Alguns, no entanto, foram gananciosos, desobedeceram a Deus, juntaram mais do que precisavam e guardaram durante a noite. Na manhã seguinte, ele ficou cheio de vermes e tinha um cheiro horrível. No 6º dia, a maioria das pessoas reuniu o dobro, como Deus havia dito. No 7º dia, o maná extra ainda estava fresco e eles puderam comê-lo. Alguns, porém, saíram em busca de maná, mas não havia nenhum. Deus declarou o 7º dia como um dia especial de descanso, avisou Moisés. Todos devem ficar onde estão e descansar. Os israelitas seguiram em direção ao Monte Sinai. Eles deviam comer maná todos os dias durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Quando eles acamparam em Refidim, não havia água para beber. Eles reclamaram e brigaram com Moisés, exigindo: "Dê-nos água para beber." "Por que vocês brigam comigo?" perguntou Moisés. "Por que vocês tentam a Deus?" Moisés clamou a Deus por ajuda. "O que devo fazer com essas pessoas? Eles estão prontos para me apedrejar." "Vá até o povo e leve os líderes, anciãos, com você para a rocha no Horebe", respondeu Deus. "Leve seu cajado com você e bata na rocha." Os líderes seguiram Moisés até a rocha no Horebe e viram quando ele a golpeou com seu cajado. A água jorrou da rocha, exatamente como Deus havia prometido. Todos beberam a água. Moisés chamou o lugar de Massá e Meribá, porque as pessoas duvidaram de Deus ao perguntar: "O Senhor está conosco ou não?" Em hebraico, Massá significa tentar e Meribá significa brigar. Deus cumpriu sua promessa e providenciou comida e água no deserto.
Um grupo de nômades do deserto, conhecido como Amalequitas, veio por trás dos israelitas viajantes e começou a atacar os fracos e idosos que viajavam na parte de trás da caravana. Moisés disse a um jovem e forte líder chamado Josué para escolher alguns guerreiros fortes para sair e lutar contra os Amalequitas no dia seguinte. No dia seguinte, eles partiram. Moisés disse-lhes que ficaria no topo de uma colina com o cajado de Deus erguido em suas mãos. Moisés, junto com Arão e um líder chamado Hur, subiu ao topo de uma colina para invocar o poder de Deus na batalha. Moisés ergueu suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué e seus homens começaram a vencer a batalha. Mas quando Moisés se cansou e baixou as mãos, o inimigo começou a vencer. Quando Moisés ficou exausto, Arão e Hur o sentaram em uma grande pedra e o ajudaram a manter as mãos erguidas. Eles o apoiaram durante todo o dia até o pôr do sol. Josué e seus homens lutaram vitoriosamente durante todo o dia, enquanto as mãos de Moisés eram mantidas erguidas. Naquela noite a batalha foi finalmente vencida. Deus disse a Moisés para escrever algo em um pergaminho que Josué e o povo pudessem ler e ser lembrados mais tarde. Eu vou derrotar completamente os amalequitas para que eles já não mais existam. Moisés construiu um altar e o chamou de "O Senhor é minha bandeira". Então ele declarou: enquanto os amalequitas nos atacarem, o Senhor estará em guerra com eles a partir de agora. Com seus inimigos derrotados, Deus conduziu seu povo até o sopé do Monte Sinai, onde montaram um acampamento. Moisés subiu a montanha onde Deus falou com ele. Você viu como eu o tirei do Egito. Diga aos israelitas: se vocês me obedecerem, entre todas as nações eu farei de vocês meu povo precioso, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés desceu a montanha para contar aos líderes do povo, anciãos, o que Deus havia prometido. Juntos, eles responderam: faremos tudo o que o Senhor disser. Moisés voltou a subir a montanha para dizer a Deus a resposta deles. Deus disse a Moisés: eu irei até você em uma nuvem densa para que o povo me ouça falando com você e confie em você. Moisés relatou que os israelitas disseram que estavam prontos para obedecer totalmente a Deus. Diga ao povo para se preparar para se consagrar hoje e amanhã, ordenou Deus. Faça com que lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, porque é quando eu descerei. Deus disse a Moisés para colocar um limite ao redor da montanha, pois qualquer um que a tocasse morreria. Somente quando o chifre de carneiro soou um longo toque eles puderam se aproximar da montanha. Moisés deu a todos as instruções de Deus. Eles lavaram suas roupas e se prepararam para se consagrar a Deus. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma nuvem densa sobre a montanha. Houve o som de um forte toque de trombeta e todos tremeram. Moisés conduziu o povo até o sopé da montanha. O Senhor desceu ao Monte Sinai em fogo. A fumaça subiu como uma fornalha e toda a montanha estremeceu. O som da trombeta foi ficando cada vez mais alto. Deus chamou Moisés para subir ao topo da montanha. Avise a todos para ficarem fora dos limites ao redor da montanha e considerá-la sagrada, disse Deus a Moisés. Então, volte para o topo da montanha com Arão. Moisés desceu para avisar a todos que a montanha era sagrada e que eles não deveriam se aproximar mais. Então ele e Arão subiram de volta ao topo. Deus deu então suas leis de vida para agradá-lo. Você não terá outros deuses senão a mim. Não faça nada para que seja adorado, nem se prostre para adorar qualquer coisa que não seja o Senhor Deus. Não use em vão o nome do Senhor seu Deus. Você deve trabalhar 6 dias, mas o 7º dia é um dia de descanso separado para Deus. Respeite seu pai e sua mãe para que você possa viver longamente na terra que o Senhor seu Deus está lhe dando. Você não matará. Você não cometerá adultério. Você não roubará. Você não contará mentiras. Você não invejará nada pertencente a outra pessoa. As pessoas que estavam embaixo, a uma distância segura, tremiam de medo. Deus deu a Moisés mais instruções para os ajudar a viver em paz com ele e uns com os outros.
Moisés escreveu as leis de Deus e então disse a todos o que Deus havia ordenado. Faremos tudo o que o Senhor disse, responderam todos. Na manhã seguinte, Moisés construiu um altar para Deus ao pé da montanha. Os novilhos eram sacrificados e metade de seu sangue foi derramado no altar e o restante colocado em tigelas. Moisés então leu as leis de Deus para todos novamente. Faremos tudo o que o Senhor disse, prometeram. Vamos obedecer. Moisés então aspergiu o sangue sobre eles e disse: Este é o sangue do acordo, aliança, que Deus fez conosco. Moisés então conduziu os líderes à montanha acima, onde eles viram Deus, mas ele poupou suas vidas. Sob os pés de Deus havia algo que parecia um pavimento de mármore azul brilhante. Os líderes comeram e beberam na montanha. Deus pediu então a Moisés que viesse sozinho ao topo da montanha, onde escreveria seus mandamentos em tábuas de pedra. Josué, que liderou os israelitas na batalha, acompanhou Moisés até a metade do Monte Sinai, onde esperou que ele voltasse. A nuvem cobriu a montanha por 6 dias e no 7º, Deus chamou Moisés. Ele foi para a nuvem, onde ficou por 40 dias e 40 noites. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus lhe deu instruções para construir um lugar onde ele pudesse viver entre eles. Deveria ser chamado de tabernáculo, feito de materiais que poderiam ser embalados e transportados enquanto eles viajassem pelo deserto. Metais caros, madeira fina, couro, tecidos ricos, fios tingidos, madeira e pedras preciosas seriam necessários para fazer o tabernáculo. Os egípcios haviam dado presentes caros aos escravos hebreus quando eles deixaram o Egito, mas estariam eles preparados para dar uma parte deles a Deus? Quando desceu da montanha, Moisés disse a todos: Deus quer aqueles que estejam dispostos a trazer seus presentes para construir um tabernáculo. Precisamos de metais e pedras preciosas, madeira de acácia forte, linho e tecido. Também precisamos de trabalhadores qualificados. Todas as manhãs as pessoas vinham voluntariamente e davam seus presentes para fazer o tabernáculo. Eles trouxeram joias e objetos feitos de ouro, prata e bronze, peles de carneiro, couro e madeira de acácia. As pessoas ficavam felizes em oferecer linho fino, pelo de cabra e fios caros em azul, púrpura e carmesim. Outros deram azeite, especiarias e pedras preciosas. Deus disse a Moisés que Bezalel e Aholiabe, 2 excelentes artesãos, deveriam ser encarregados da obra. Eles foram cheios do Espírito de Deus para serem bons em todas as habilidades necessárias para projetar e construir artisticamente com metais, madeira e outros materiais. Outros trabalhadores qualificados se juntaram a eles para fazer tudo o que Deus exigia. Todas as manhãs, as pessoas vinham trazer seus presentes. Logo eles reuniram mais do que precisavam e Moisés disse-lhes que parassem de dar. No plano de Deus deveria haver um grande pátio. Havia 20 postes nos lados mais longos e 10 nos lados mais curtos, cada um feito de madeira com uma base de bronze, ganchos de prata e tampo de prata. Cortinas de linho finamente tecidos foram feitas para passar por entre esses postes. A entrada do tabernáculo deveria ser sempre voltada para o leste. Cortinas de fios azuis, púrpura e carmesim finamente bordadas e linho finamente tecido foram feitas para a entrada. Dentro do pátio ficaria o tabernáculo. Uma forte moldura de madeira foi construída e 4 coberturas foram feitas. Primeiro havia linho bordado fino, depois uma camada de pelo de cabra, sobre isso havia uma camada de pele de carneiro tingida de vermelho. No topo havia uma capa feita de pele de animal azulada. O tabernáculo deveria ser dividido em 2 salas separadas por um espesso véu de linho fino bordado com figuras de anjos em azul, púrpura e carmesim. Somente os sacerdotes teriam permissão para entrar no santo lugar. A ninguém seria permitido ultrapassar o véu no lugar santíssimo, Santo dos Santos, além do sumo sacerdote. Ele entraria nele uma vez por ano para trazer o sangue de um animal sacrificado para fazer as pazes com Deus por seus pecados. O único objeto feito para entrar no lugar santíssimo foi uma arca feita de madeira de acácia coberta de ouro. A cobertura, propiciatório, era feita de ouro puro com 2 querubins frente a frente, cujas asas se encontravam e se estendiam sobre a cobertura. Sobre esta cobertura estaria a própria presença de Deus.
Varas de ouro e uma cobertura foram feitos para que os sacerdotes levantassem e transportassem a arca em suas viagens. Uma mesa feita de madeira de acácia coberta com ouro foi feita para o lugar santo. Ela também tinha varas douradas para ser carregada. Tinha pratos e tigelas, todos feitos de ouro. Eram colocados na mesa a cada semana, 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Um candelabro com 7 braços, de ouro puro, foi feito para iluminar o santo lugar. Uma terceira peça de mobília para o santo lugar era um altar de ouro. Os sacerdotes usavam-no para queimar incenso, estoraque, ônica, gálbano e olíbano, todas as manhãs e noites para fazer um aroma agradável a Deus. Para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés antes de servirem a Deus no tabernáculo, uma grande bacia de bronze foi feita. Deveria ser colocada no pátio em frente ao santo lugar. Um altar quadrado de madeira de acácia coberto com bronze foi feito para o pátio. Em cada canto havia um chifre de bronze e alças de ouro. O altar seria usado para que as pessoas trouxessem um animal macho sem defeito, gado, ovelhas, cabras, ou pássaros se fossem pobres. Eles colocariam a mão no animal para mostrar que ele estava sendo oferecido para fazer as pazes com Deus. O animal seria sacrificado e seu sangue aspergido no altar. Este sangue derramado tornou possível a Deus perdoá-los pelas coisas erradas que fizeram. O animal seria então queimado no altar. As vestes dos sacerdotes eram feitas de linho branco. Uma vestimenta especial foi feita para o sumo sacerdote Arão. Ele tinha uma túnica azul sem mangas. Sinos de ouro puro foram costurados em volta da bainha com romãs e tecido entre eles. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, os de fora podiam ouvir os sinos enquanto ele se movia e saber assim que ainda estava vivo. Sobre o manto, um éfode ricamente bordado de ouro, azul, púrpura e carmesim era usado. Era feito em 2 peças unidas nos ombros com fechos dourados. Cada fecho continha uma pedra de ônix esculpida. Na cabeça, o sumo sacerdote usava um turbante feito de linho fino, que era enrolado em sua cabeça em espirais. Na frente do turbante, na testa de Arão, presa por uma fita de renda azul, estava uma placa dourada gravada Santidade ao Senhor. Uma couraça especial foi feita para o sumo sacerdote. Tinha 12 pedras preciosas, cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos de Israel. Uma lista das pedras é encontrada em Êxodo 39, versículo 10. Quando tudo estava pronto, o tabernáculo foi construído no meio do acampamento com 3 tribos em cada lado. A mobília do tabernáculo foi colocada em posição. Moisés colocou as 2 tábuas de pedra contendo as leis de Deus na arca e colocou a tampa sobre ela. Quando tudo terminou e Arão e seus filhos se lavaram e vestiram suas vestes, a glória de Deus encheu o tabernáculo. A nuvem de Deus estava sobre ele durante o dia e o fogo de Deus todas as noites. Quando a nuvem se dissipasse, os israelitas desmontariam o tabernáculo e seguiriam viagem pelo deserto. Eles iriam acampar e montá-lo novamente. A presença de Deus permanecia com eles onde quer que estivessem.